Com a terceira temporada de Jujutsu Kaisen, o clã Zenin será um dos grandes destaques do arco, especialmente com a participação de Maki Zenin exterminando o seu próprio clã. Mas antes da gente se despedir deles, vamos entender quem são os principais membros desse clã, suas histórias, motivações e poderes, incluindo os membros mais famosos como Maki e Megumi Fushiguro, membros que aparecem durante o arco da migração à extinção como Naoya Zenin, membros mais recentes como os netos de Yuta e Maki Zenin, até feiticeiros que talvez você não conheça, como o irmão mais velho de Toji Fushiguro. Sim, Toji tinha um irmão. Esse vai ser o vídeo mais completo sobre a história e os membros da família Zenin, recheado de informação e curiosidades que muito provavelmente você não sabia. Então já pegue o dedo do Sukuna e deixa o seu like, confere a sua inscrição aqui embaixo com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos e a gente continuar expandindo o domínio desse canal até reunir 1 milhão de feiticeiros. Vamos lá! O clã Zenin é uma das 3 grandes famílias de feiticeiros do mundo Jujutsu, ao lado do clã Gojo e do clã Kamo. Juntos, essas 3 famílias exercem influência e poder nas decisões políticas e nos grandes conflitos da história. Quanto à sua origem, não sabemos quando esses 3 grandes clãs surgiram e se estabeleceram dessa forma, mas especula-se que eles se originaram dos 3 grandes espíritos vingativos do Japão, figuras históricas que se tornaram espíritos amaldiçoados poderosos. O clã Gojo seria um descendente de Sugawara no Michizane, o clã Zenin descendente de Taira no Masakado e o clã Kamo descendente do imperador Sutoku. Falando sobre o clã Zenin, sabemos que sua maior arma é a técnica das 10 sombras, a técnica herdada por feiticeiros de dentro da família, sendo essa uma técnica capaz de competir até mesmo com um usuário dos 6 olhos Edo ilimitado, tendo inclusive sido responsável por matar um líder do clã Gojo no passado. A título de curiosidade, descobrimos na sequência de Jujutsu Kaisen Módulo que o clã Zenin foi proibido de usar a técnica das 10 sombras, provavelmente com a desculpa de ser perigosa demais, ainda mais depois do que o Sukuna fez com essa técnica. E quem tornou essa técnica proibida foi o clã Gojo, com a clara motivação de concentrar o poder apenas dentro do seu próprio clã. Mas além de uma técnica absurdamente quebrada, o clã Zenin também conta com uma estrutura hierárquica muito sólida, com dezenas ou centenas de membros que trabalham, ou no caso trabalhavam, para manter a ordem e o nome do clã. Sabemos que o clã Zenin possui uma casa gigantesca onde vivem os principais membros do clã. Sabemos que o clã possui um armazém amaldiçoado onde eles colecionam e guardam dezenas de ferramentas amaldiçoadas, muitas delas inclusive tendo sido usadas pela própria Maki, que dependia dessas ferramentas. E existe ainda o Porão da Disciplina, um local fechado e infestado de espíritos amaldiçoados que era usado como método de punição. Foi numa dessas sessões de adestramento que Toji Zenin ganhou a sua tão marcante cicatriz no canto da boca. Então fica aí essa curiosidade para vocês. Falando agora sobre a estrutura hierárquica do clã, uma das divisões é chamada de Akashi, composta por membros do clã que possuem técnicas amaldiçoadas, mas não foram capazes de cumprir os requisitos para fazer parte de uma divisão maior. E como exemplo, temos a nossa querida Mai Zenin, que possui a técnica amaldiçoada da criação, mas tinha um estoque de energia muito baixo para que a técnica pudesse ser mais bem explorada, e por isso ela ficou nessa divisão. Depois temos a unidade Kukuru, composta por dezenas de homens da família que não possuem técnica amaldiçoada e precisam se aperfeiçoar em artes marciais. E como exemplo, temos a nossa querida Maki Zenin, que apesar de não ser um homem, é alguém que não possuía uma técnica amaldiçoada, dependendo apenas de força bruta, e por isso fazia parte dessa unidade, antes, dela ir para a escola Jujutsu de Tóquio. E acima deles temos a unidade Rei, composta por pouco mais de 10 dos principais e mais poderosos membros da família, e todos eles estando no mínimo classificados como feiticeiros de grau 1. Nesse grupo, temos alguns nomes que vocês já conhecem, como Naobito Zenin, que participa do incidente de Shibuya e era o chefe do clã Zenin, Naoya Zenin, o líder dessa unidade e principal antagonista da Maki nessa terceira temporada, Ogi Zenin, o pai das gêmeas Maki e Mai Zenin, e ainda o irmão mais velho de Toji Zenin, chamado Jinichi Zenin. E agora chegou a hora de falarmos sobre cada um deles, começando pela gêmea Mai Zenin. Mai apareceu na primeira temporada do anime durante o arco do intercâmbio escolar.
Mai nunca quis ser uma feiticeira de verdade, se contentando em ser apenas uma servente da família Zenin, mas acabou sendo forçada a se tornar uma feiticeira por conta da rebeldia da sua irmã gêmea Maki, que tinha um espírito mais combativo e não abaixava a cabeça nem para sua própria família. Naturalmente, isso acabou fazendo com que as duas não se dessem bem, já que a Mai nunca quis seguir essa vida de feiticeira, e isso ficou claro quando as duas se enfrentaram na primeira temporada. Mai possuía a técnica inata da construção, uma técnica capaz de criar matéria do absoluto nada e moldar essa matéria na forma que ela quiser. Normalmente, ela usa sua energia amaldiçoada para fortalecer os tiros da sua arma, e quando o inimigo pensa que ela ficou sem munição, ela cria uma bala do nada para enganar o seu inimigo, algo que ela tentou fazer com a própria Maki. Mas por ser uma técnica que consome absurdo de energia, Mai só consegue criar uma única bala por dia, e ainda por cima, o efeito colateral é gigantesco. Então é uma técnica praticamente inútil nas mãos dela. Porém, como técnicas amaldiçoadas não se restringem a uma única pessoa, mais adiante na história nos é revelado que uma outra feiticeira chamada Yorozu também possuía essa mesma técnica de construção e mostrou do que essa técnica era realmente capaz em sua luta contra o Sukuna. No fim, Mai Zenin decide sacrificar a sua vida para criar uma ferramenta amaldiçoada, a Katana Divisora de Almas, uma réplica exata da espada usada por Toji Fushiguro, uma espada que atravessa qualquer defesa e fere diretamente a alma do seu alvo. Seguindo, vamos falar agora sobre a sua irmã gêmea, Maki Zenin. Maki nasceu com uma quantidade de energia amaldiçoada que beira praticamente zero, chegando a ser até menor que a quantidade de um ser humano normal em Jujutsu. E isso se deve por um fator chamado de restrição celestial, uma condição herdada por condições que nunca foram muito bem explicadas até hoje, mas que alteram o físico de uma pessoa desde o seu nascimento. No caso da Maki, ela nasceu com praticamente zero de energia amaldiçoada, mas com um corpo físico absurdo. Em contrapartida, Mekamaru também nasceu com uma restrição celestial, mas com um efeito contrário. Seu corpo era praticamente um cadáver ambulante, mas ele tinha uma quantidade enorme de energia amaldiçoada. Então a restrição celestial varia de caso para caso. Por esse motivo, Maki sempre dependia de ferramentas amaldiçoadas para compensar a falta de energia. Por isso, ela usava um par de óculos que permitiam ela enxergar energia e espíritos amaldiçoados, assim como outras ferramentas ao longo da série, seja uma naginata, espadas e até aquele bastão de 3 partes que ela pegou ou praticamente roubou do Suguru Geto depois da sua morte. Porém, apesar da restrição celestial ter concedido a Maki um físico absurdo, a gente descobre mais adiante na história que ainda existia uma outra variável nessa equação. Pelo fato das irmãs Maki e Maki terem nascido como gêmeas, é como se elas compartilhassem um mesmo corpo, é como se elas fossem apenas um único indivíduo. E isso por causa de todo um entendimento muito antigo e superstições sobre irmãos gêmeos, mas enfim, Maki e Mai eram como um único ser vivo, e por esse motivo, Maki só poderia alcançar o seu verdadeiro potencial físico quando a sua irmã fosse morta. Agora prestem bem atenção nessa parte. Enquanto a Maki possuía força física, Mai possuía energia amaldiçoada. Então no momento em que a Mai fosse morta, o estoque de energia dela chegaria a zero, e isso faria com que a força física da Maki ficasse ainda maior. De novo, as duas irmãs são como um único corpo, um único indivíduo, e como esses dois elementos são inversamente proporcionais, quando a Mai se sacrifica, a energia amaldiçoada dela ou delas desaparece, e isso aumenta a força física da Maki. É como se a restrição celestial da Maki agora estivesse finalmente completa. Seguindo, vamos falar sobre Nobuaki Zenin, o capitão da unidade Kukuru, a qual a Maki fazia parte. Sendo o líder da unidade, Nobuaki era o mais forte desse grupo e fazia pouco caso da Maki, desacreditando que ela realmente tivesse conseguido matar o próprio pai, Og Zenin, deduzindo que ele devia ter sido pego de surpresa. Apesar de toda essa soberba, ele foi tratado como um lixo e durou pouquíssimo tempo contra Maki durante o massacre do clã Zenin, e como ele não tinha sequer uma técnica ou ferramenta amaldiçoada, isso é tudo o que a gente pode falar sobre ele. Mas parabéns pelo topete, né? Pelo menos isso estava em dia. Seguindo, vamos começar a falar agora sobre os principais membros do clã Zenin que fazem parte da unidade Rei, começando então com Uranta Zenin.
Ranta é um garoto jovem e tímido que tinha uma vida longa pela frente se não tivesse sido morto pela Maki. Durante o ataque, Ranta revela sua técnica amaldiçoada, o olhar paralisante. Com essa técnica, Ranta é capaz de paralisar o corpo do inimigo, conjurando um par de olhos que serve como uma representação da ativação dessa técnica. Porém, Maki Zenin foi capaz de se mover mesmo assim, o que resultou num efeito colateral absurdo no corpo de Ranta, que teve os olhos quase explodidos por causa disso. No fim, ele acabou morrendo pela sobrecarga e efeitos colaterais do seu próprio poder. E uma última curiosidade é que essa técnica se assemelha à técnica de projeção do Naoya e Naobito Zenin. Ambos possuem técnicas que envolvem a manipulação do movimento, seja para acelerar ou paralisar alguém. Como eles fazem parte do mesmo clã, é natural que alguns membros tenham técnicas parecidas ou às vezes até mesmo iguais. Então essa é uma curiosidade bem legal caso você não tenha reparado na semelhança da técnica entre eles. Seguindo, vamos falar sobre Chojuro Zenin. Chojuro era um velho bem sorridente que lutou ao lado de Ranta e Jinichi para tentar parar a Maki. Durante o confronto, Chojuro revela a sua técnica amaldiçoada, a manipulação de terra. Como o nome da técnica sugere, Chojuro era capaz de manipular a terra, tendo sido capaz de criar um par de mãos gigantesca para tentar prender a Maki, que conseguiu se libertar e matar o velho com uma espadada na garganta. Não tem muito o que falar sobre ele, então aqui vai uma curiosidade. O terreno de treinamento onde a Maki e o Naoya se enfrentam foi criado por ele. É basicamente isso. Seguindo, vamos falar agora sobre Jinichi Zenin, o irmão mais velho de Toji Fushiguro. E aí? Será que ele também era tão foda quanto o irmão? Jinichi era alguém que raramente mostrava qualquer emoção, ficando quieto até quando Naoya zoou a aparência desgrenhada dele, dizendo que não tinha como um líder do clã ter uma aparência tão suja assim, mas ameaçou Naoya com uma espada quando mencionou o seu irmão mais novo Toji. Apesar disso, Jinichi não teve qualquer problema em aceitar o plano de matar Megumi, mesmo esse sendo seu sobrinho, para manter o poder do clã debaixo do nome deles. Jinichi enfrenta a Maki junto de Ranta e Chojuro, revelando a sua técnica amaldiçoada, os punhos de mísseis. Jinichi consegue conjurar uma série de punhos simultaneamente que ele usou para afundar a Maki no chão, enquanto o jovem Ranta usava a sua técnica para paralisar a Maki. Mesmo assim, o final da luta é cortado e vemos apenas a sua conclusão quando a Maki aparece com a cabeça dele cortada. Ou seja, o corte da Maki foi tão brutal que cortou até mesmo o final da luta. Seguindo, vamos falar do homem Ogi Zenin, o pai das gêmeas Maki e Mai. Ogi Zenin acreditava que poderia ser o próximo líder do clã, mas só não conseguiu ser por causa das suas filhas, que eram um fracasso quando se tratava de Jujutsu. Ele realmente não ligava nem um pouco para suas filhas ou mesmo para sua esposa e só chorou no final da vida por não ter conseguido atingir os seus próprios objetivos. Quando Maki foi até a base do clã, os dois se enfrentaram no duelo e Ogi conseguiu derrotar a Maki sem grandes dificuldades e jogou ela no porão da disciplina junto de sua irmã. Mas a coisa mudou depois do sacrifício da Mai, que deixou a restrição celestial da Maki ainda mais poderosa. Quando Maki sai do porão, Ogi sente a mesma presença de Toji Fushiguro. Quanto ao seu poder, Ogi Zenin possuía a técnica amaldiçoada Coragem Flamejante, uma técnica que permitia Ogi projetar chamas para fortalecer e até mesmo expandir o tamanho da sua espada. Durante o confronto com a Maki, Ogi teve a sua espada quebrada, mas surpreendeu a filha compensando o alcance da espada com as suas chamas. Além disso, Ogi também possuía uma técnica antidomínio chamada Emoção da Flor Caída. Essa técnica, normalmente usada como uma proteção para expansões de domínio, permitia com que Ogi atacasse automaticamente qualquer coisa que entrasse em contato com a sua energia amaldiçoada. Mas nada disso foi suficiente quando a Maki voltou de dentro do porão. Ogi Zenin teve a sua cabeça cortada ao meio numa mera fração de segundo. Ou seja, apesar do Ogi ter jogado a Maki no porão para morrer, o que ele não esperava era que ela renascesse ainda mais forte. Seguindo, vamos falar agora sobre o ex-líder do clã, Naobito Zenin. Naobito era um velho bem relaxado e reservado a ponto de contrastar com a sua imagem como líder do clã, que geralmente precisa de alguém que se imponha e coloque ordem na casa. Para vocês terem uma noção, ele nem sequer se importava de ver a queda do seu próprio clã, tanto que ele decide passar a liderança do clã para Megumi Fushiguro.
Durante o arco de Shibuya, ele demora a realmente fazer alguma coisa, preferindo tirar um cochilo ao invés de ajudar a Maki contra os humanos transfigurados pelo Mahito. Seu único interesse parecia ser enfrentar oponentes poderosos como o espírito amaldiçoado Dagon, que conseguiu arrancar um braço do líder do clã. Naobito possuía a técnica amaldiçoada da projeção. Essa técnica permite ao usuário dividir um segundo em 24 quadros e traçar uma sequência pré-determinada de movimentos para executar nesse segundo. É quase como se ele avançasse no tempo. Além disso, enquanto o feitiço de projeção estiver ativado, qualquer coisa tocada pela palma da mão de Naobito deve obedecer aos 24 quadros por segundo numa sequência determinada pelo próprio Naobito. Caso contrário, ficará congelada por um segundo dentro de um quadro de animação. Agora a pergunta, como diabos a pessoa vai saber a sequência de movimentos que ela deve seguir? Exatamente por isso a técnica é tão roubada. Ela não vai ter como saber a sequência determinada pelo Naobito que ela deve seguir. Na prática, Naobito usa essa técnica para parecer se mover mais rápido, além de congelar qualquer adversário que não consiga acompanhar a sua velocidade. Mas infelizmente, essa técnica não foi suficiente contra o Jogo, que carbonizou por completo o coitado do líder do clã. Pelo menos o Jogo, pôde ter a sua redenção depois de apanhar tanto, tendo eliminado o líder do clã Zenin. E seguindo a nossa lista, temos o filho de Naobito, Naoya Zenin. Vamos falar do homem, Naoya é aquele cara totalmente errado, trata a mulher igual lixo, gosta de fazer bullying com todo mundo, zoou o Jinichi dizendo que não teria como alguém tão feio e maltrapilho como ele se tornar e ser a cara do líder do clã, E pra tentar se tornar o líder do clã, tentou matar Megumi Fushiguro, mas acabou levando um pau do Choso. Não que ele não tenha gostado de levar pau, mas enfim. Naoya possui a mesma técnica do seu pai, o feitiço da projeção, que possui o exato mesmo mecanismo, então a gente vai poder pular, as explicações. Maki derrota Naoya ao deduzir a sequência de movimentos que ele faria baseado na personalidade dele. Ao invés de Naoya atacar pela frente, ele preferiu dar um tapa na cara dela e atacar pelas costas, então ela usou a sua percepção sobre-humana para se preparar e contra-atacar no instante seguinte. Naoya termina derrotado, mas é a mãe de Maki, que também estava à beira da morte, que esfaqueia Naoya pelas costas, resultando na sua morte. Porém, esse não foi o fim de Naoya. Após a sua morte, ele retorna como um espírito amaldiçoado vingativo, algo que só acontece quando um feiticeiro morre com um rancor muito grande, mas sem o uso de energia amaldiçoada. No caso do Naoya, uma faca de cozinha comum. Naoya, portanto, retorna nessa forma bizarra durante o arco da migração à extinção para se vingar da Maki e revela a sua expansão de domínio, o Palácio da Lua da Célula Temporal. O domínio de Naoya assume a forma de um ambiente semelhante a um útero, com um olho gigante no lugar do útero. E o acerto garantido do domínio são linhas de filme que impõem as regras do feitiço de projeção a um nível celular. Ou seja, cada célula precisa obedecer à trajetória imaginada pelo Naoya, algo impossível para qualquer pessoa a não ser ela. Como sabemos, Maki possui a restrição celestial e por isso ela se torna imune às regras de uma expansão de domínio. Isso porque uma expansão precisa ler o fluxo de energia de um feiticeiro para transformá-lo num alvo, mas como a Maki possui 0 de energia amaldiçoada, ela se torna invisível aos olhos de um domínio. E com isso, Naoya é novamente morto pela Maki, dessa vez de forma definitiva. Seguindo a nossa lista, já que falamos em restrição celestial, vamos falar sobre o nosso outro homem, Toji Fushiguro, nascido como Toji Zenin. Como sabemos, por ter nascido sem energia amaldiçoada, Toji sofreu muito enquanto viveu dentro do clã. Como eu comentei mais cedo, ele chegou a ser jogado no porão da disciplina e foi durante uma dessas sessões de tratamento e de tortura que ele adquiriu a cicatriz que ele tem do lado da boca. Em algum ponto da sua vida, Toji decidiu sair e abandonar até mesmo o nome do clã, trocando para Toji Fushiguro. Ele até pretendia vender o seu filho Megumi para o clã Zenin, não só pelo dinheiro, mas provavelmente pelo potencial que o garoto tinha e como ele poderia ser bem respeitado dentro do clã. Afinal, ele herdou a técnica das 10 sombras. Mas como sabemos, Satoru Gojo interveio e praticamente adotou o garoto para si. Todo mundo sabe o potencial que o Toji tinha com a sua restrição celestial, tendo arquitetado um plano para alcançar e derrotar Satoru Gojo na sua adolescência com um golpe certeiro, chegando a levar o honrado à morte por um breve momento.
Toad se tornou tão popular que o autor decidiu arrumar um jeito de trazer ele de volta durante o arco de Shibuya. Então, através da técnica daquela velha chamada Ogami, as informações do corpo físico do Toad foram trazidas do além no corpo do neto da velha. Porém, Toad era tão forte que tomou posse do corpo do garoto, ajudando os feiticeiros em Shibuya até que ele decidisse se matar. E falando em se matar, chegou a hora de falarmos do filho de Toad, Megumi Fushiguro, podendo ser chamado também de Megumi Zenin. Eu tô fazendo uns ganchos bons, né? E falando em se matar, vamos falar do Megumi. Megumi é o garoto prodígio com poder absoluto que contrasta com a sua personalidade depressiva e sua tendência suicida, provavelmente por não ter os pais presentes e se sentir abandonado, e talvez por isso que sua vida não tem valor. Por isso, em qualquer oportunidade, ele vai tentar invocar uma Horaga, mesmo que seja contra um semi-random de rabo de cavalo loiro em Shibuya. Como sabemos, Megumi nasceu com a técnica das 10 sombras, a mais poderosa que um membro do clã Zenin pode herdar, e aquela capaz de rivalizar com o Ilimitado e os 6 Olhos. De forma resumida, pra gente não se alongar muito, com essa técnica, Megumi é capaz de invocar Shikigamis do plano espiritual. Esses Shikigamis são invocados num ritual onde Megumi precisa derrotá-los, e concluído o ritual, Megumi passa a ser capaz de usar esses Shikigamis como parte do seu arsenal. Porém, Ryomen Sukuna foi dito ter sido o único na história capaz de ter domado o General Divino Mahoraga. E pra vocês que acharam que tinha acabado, precisamos falar também dos netos de Yuta e Maki Zenin, que protagonizam a sequência de Jujutsu Kaisen módulo, afinal, eles também pertencem ao clã Zenin. Primeiro, vamos falar então sobre o nosso menino Tsurugi. Tsurugi foi um garoto que também nasceu com uma restrição celestial, possuindo 0 de energia amaldiçoada e um corpo físico absurdo. Para contornar a falta de energia amaldiçoada, Tsurugi utiliza uma espada que, por ser uma ferramenta amaldiçoada, possui um estoque de energia amaldiçoada infinito. Mas até aqui, a Maki também usava ferramentas amaldiçoadas o tempo inteiro, mas a diferença é que Tsurugi foi um passo além. Ele passou a ser capaz de canalizar a energia amaldiçoada de sua espada e executar técnicas amaldiçoadas. Claro que ele não consegue usar uma técnica inata como a técnica das 10 sombras, por exemplo, mas ele consegue usar técnicas de barreira como um domínio simples extremamente refinado que não se limita a um único círculo ao redor dele, mas uma série de círculos que protegem ele de qualquer ataque. Mais recentemente, Tsurugi ainda revelou algo totalmente inédito na série. Com o anel que ele herdou do seu avô Yuta, Tsurugi conseguiu não só invocar a Rika, mas se fundir a ela numa única criatura. E por fim, vamos falar um pouco sobre a nossa querida Yuka, a segunda neta de Yuta e Maki. Yuka é uma garota que foi diagnosticada com câncer terminal e dada apenas 6 meses de vida para ela. Mas antes que ela morresse, foi encarregada de uma última missão: enfrentar o líder dos Shimurianos, Dabura, num duelo até a morte. Foi nesse contexto que ela revelou ser a nova usuária da técnica das 10 sombras, tendo invocado o General Divino Mahoraga para combater Dabura no duelo. Inicialmente, Yuka tinha mostrado uma técnica meio random que simulava garras de um lobo nas suas mãos, mas depois a gente descobre que aquele golpe era, na verdade, ela usando o poder dos cães divinos sem precisar invocá-los. Da mesma forma que o Sukuna usou o jato de água do elefante máximo sem precisar invocar o Shikigami, ou mesmo a roda do Mahoraga na cabeça dele, tudo também sem precisar invocar o Mahoraga. E com isso, completamos a nossa lista de todos os principais membros do clã Zenin. Como prometido, o vídeo mais completo foi entregue pra vocês, então a única coisa que eu te peço é o seu like e, se possível, o seu valeu demais por esse vídeo, beleza? Aqui ó, o dedão do Sukuna aqui. Aproveita e deixa nos comentários o seu membro favorito do clã Zenin. E agora, caso você queira conhecer os 10 feiticeiros mais fortes após o final de Jujutsu Kaisen, é só clicar no vídeo que vai aparecer na tela agora pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!